Olá, eu sou Márcia, profetisa, e hoje nós vamos fazer mais uma iniciação, não deixando de falar aqui o que está acontecendo, porque para não encher a página. Gente, olha, naufrágio na Indonésia com vários corpos. Eu vi vários corpos dentro, empilhados assim, muita gente, tá? E deu na Indonésia, naufrágio. Ásia, por ali, tá bom? Presta bem atenção, Coreia do Sul, vi Coreia do Sul, que é a Ásia praticamente, que é a geolocalização. Eu não posso ficar vendo todas as localizações, eu só vejo Estados Unidos, Brasil e Israel. Tá bom, gente? Praticamente. Eu dou um palpite ou outro, mas tem mais aí naufrágio para acontecer. Então, vamos nesse momento orar pelas pessoas que estão nessa balsa. Senhor, toma nas suas mãos, que essas pessoas possam encontrar a luz, possam encontrar o caminho, a sombra que é de Asher, para que elas possam evoluir. Elas já não têm mais sombras, não têm mais corpo, não tem mais alma dentro do corpo, mas tem o corpo aonde serão rejuntados e religados para o céu. Senhor, alivia todo o processo negativo, toda má indução, todo espírito maligno e toda perturbação em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do seu Filho, também Yeshua, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por sua atenção. Em nome do profeta Elias, em nome do profeta Moisés, nós te pedimos, tá bom, gente? Então, nessa incursão, nós também fazemos pedidos nesse sentido aos profetas, todos eles, porque é importante para a religação. Então, nós vamos falar sobre Ruth, o livro de Ruth, na página 659, que Ruth era uma pessoa muito, um livro distante, porque ela lutou sozinha e quis ficar com a sua sogra Noemi e Boaz, lutando assim, e ela é avó, segundo o Torá, ela era avó de Davi. Então todos estão dentro de uma descendência, eles não são líderes à toa, eles são líderes que eles têm uma descendência. E ela lutou para o crescimento de Israel, ela lutou para a cidade, ela lutou para a vinda dos profetas, ela é avó de Davi, e a vinda do Messias. Segundo o Torá, ela lutou para a vinda do Messias mesmo que está escrito no Torá. Então, nós podemos entender uma grande dimensão dessa moça, da história dela, que vamos começar a contar ao longo de todo esse processo, mas imaginamos estar num lugar distante, numa pátria distante, num lugar que não era dela, e ela começar a pregar a palavra de Moisés, como ela fez lá onde ela estava, em outras terras distantes da Ásia, Oriente Médio. Então, isso tudo demonstra uma grande coragem e fé. Fé, porque a fé move montanhas. A fé prediz a predisposição até onde você não tem mais limites, não tem mais forças, mas você encontra forças através da fé, através da superação. E Ruth foi uma missionária, como nós podemos ver no tempo de hoje, que levava a palavra de Moshe a todos os lugares. E o Messias, a necessidade de Ruth era seguir em frente, levando a palavra do Messias. Então, essa necessidade tornou-se o foco principal. E ela não saía de perto de sua, está aqui no Torá, de sua sogra Noemi. Ela não saía de perto, mesmo com a morte de tantas pessoas à volta dela, ela vendo um por um morrer, e ela continuou firme do lado de sua sogra, levando a palavra de Jesus Cristo, levando a palavra de Moshe, levando a palavra do Messias. Está aqui Messias. Então, isso quer dizer o que? A vinda do Messias, a vinda de Machias. E isso tudo tem a ver com Berrash Mashiach. A fé no Messias, a bênção do Messias estava sobre ela, porque ela se reunia de uma maneira completamente difícil. Você imagina, numa terra onde tem diversas tribos, você em luta, em guerra, e você falar da vinda do Messias e pregar os 613 dogmas religiosos do Torá. Era praticamente uma coisa terrível a povos idólatras, povos feiticeiros, povos de sodomia, povos de diversas coisas, e ela não, ela seguia em frente ao objetivo dela. Então, para Ruth, essa vencedora, essa mulher inigualável que levou hoje, que hoje nós estamos aqui lendo e falando o seu nome em memória da sua menção, em memória dos seus feitos. E quantos não são Ruth, quantos não estão no Oriente Médio, quantas mulheres não estão nas sinagogas no Oriente Médio,
prestando a palavra às pessoas? Quantos estão levando a salvação e a vinda do Messias? Quantos estão esperando o retorno de Moisés? Curioso, meus irmãos, que eu vi ontem, tive uma visão profética, que eu vi Moisés atravessando uma grande dimensão árida, e ele estava com seu cajado e um turbante vermelho e branco com as cores de Israel, e ele apontava para as tribos de Israel, e as tribos de Israel se rejuntavam, se uniam e começavam a ir aos povos. Isso tem a ver com o Brasil, a reunião de 12 tribos, 12 estados do Brasil, que irão até as pessoas, levando as sinagogas a lugares distantes, a lugares onde não há acesso, porque há muitas outras formações, mas não as sinagogas. E esses lugares precisam de ajuda, precisam de investimento, para que elas possam se proliferar, e ouvindo a palavra do Torá, seguindo os mandamentos do Torá, essas pessoas não se desvirtuariam tanto e não haveria tanta guerra. E ao Oriente Médio, as 12 tribos de Israel se juntando com a tribo do exército de Israel e levando as palavras às pessoas. E Moisés com o cajado abençoando todo aquele povo que estava ali, levando a palavra. Então, todo o povo que leva a palavra, seja na internet, que é a mesma coisa, ou seja numa sinagoga, ou seja num lugar qualquer, ou seja em Jerusalém, ou seja na rua, está produzindo um bem ao mundo, está produzindo a força de Moisés para que possamos enfrentar os handrots de pé, de cabeça erguida, e não termos medo, não termos situações de nos encolhermos, ou então de negarmos até a Deus por causa de medo de religião e medo de propagação de qualquer crença. Isso é negar a Deus, isso é negar aos profetas. E tudo tem um peso fazendo isso. Não se pode fazer isso, tá bom? Não se deve fazer isso. Então nós podemos entender que houve no canal de Suez, voltando às previsões, um naufrágio fortíssimo. Esse canal de Suez está perto do Egito, da costa do Egito. Era um grande petroleiro que estão minando praticamente o petróleo russo, não deixando o petróleo russo passar. E o filho da Turquia, Azerbaijão, está em luta dentro da Rússia. Estão tendo diversos empates a nível da Turquia, direcionado pela Turquia, a Turquia está permitindo que o Azerbaijão tome tal providência. E Moscou já se levantou e está colocando todos para fora. Então, devido à fragilidade de Putin, diante a guerra e a tomada de territórios da Ucrânia, eles estão tentando tomar o poder de maneira escusa, de maneira inóbil. Foram aceitos dentro da Rússia e hoje estão tramando contra o próprio Putin, para ver a magnitude, a faceta estrambólica, extremamente controversa deles, da maneira como eles agem. Então, infelizmente, essa posição é uma posição negativa diante das pessoas, porque o Azerbaijão está se tornando um cão lazarento que corre atrás dos que abriram, muitas vezes, dos que foram gentis, dos que abriram sua porta, dos que trataram com respeito e consideração. E esse cão está fazendo diversos golpes e mini-golpes para tomar a Rússia e cair o Putin. Por isso que eu vi morte do Putin. Se continuarmos a investir do jeito que os Estados Unidos está investindo na Ucrânia, Zelensky logo tomará a Rússia e matará Putin, porque ali não pode, vai ter que cair. E se continuarmos, eles vão entrar na Rússia, e o Putin, nós já sabemos qual é a sua conduta. Ele é ortodoxo e ele é cristão. E não esquecendo que a Rússia entrou em Berlim em 8 de maio de 1945 e deu-se o fim da guerra, pressionando assim a morte lá do outro. Então nós entendemos isso, que a Rússia, Israel tem um tratado de amizade, certa amizade com a Rússia, porque foram os únicos povos que entraram de fato, corpo a corpo, homem a homem, para tirar aquele lá do poder, tá bom? Não podemos esquecer disso. Então, nesse sentido, as previsões estão acontecendo. E levando a palavra
de Moshe às pessoas, como a Ruth está fazendo, nós estamos caminhando. Tá bom, gente? Obrigado por sua atenção. Continua com a gente aqui.